Boa tarde, pessoal. Eu sou o PC do canal PC Me Ensina. Eu sou astrólogo sideral, mas eu também sou professor de matemática atuante na rede pública. Eu queria primeiro contar a minha história de como é que eu me tornei professor. Então, desde que eu estudava, eu tinha muita facilidade em aprender os conteúdos, né? Então, eu estava sempre ajudando os meus colegas. Então, desde cedo, eu já comecei a ensinar eles e dar as minhas primeiras aulas particulares. Só que até então eu não tinha me dado conta que eu gostava de dar aula. Depois, na universidade, eu me tornei monitor, gostava bastante de ser monitor, mas ainda não tinha dado conta. Aí eu mudei para o curso de Ciências da Computação. E nesse curso eu era um aluno que se destacava nas disciplinas de física. E a turma tinha dificuldade em física. Então até que um amigo meu falou assim: "Nossa, você está explicando até melhor que a professora". E então os meus colegas começaram a pedir ajuda para eu ensinar física para eles. E nisso eu fui descobrindo que eu gostava de ensinar, né? Então, e eu gostava das matérias de exatas, sempre gostei de matemática, física. E aí eu fui descobrindo até que meu amigo me indicou uma empresa de reforço escolar que eu comecei dando aulas particulares, né? Isso em 2015. Então já faz 10 anos que eu entrei nessa carreira de professor. Em 2017 eu me tornei professor autônomo. Eu tive a minha própria clientela e comecei a trabalhar por conta própria. Aí eu me formei dia 29 de fevereiro de 2020. Então eu comemoro, né, a minha formatura de 4 em 4 anos. E só que eu já comecei a dar aula em escola em janeiro de 2020, mesmo antes de pegar o diploma, porque eu tinha declaração para eu dar aula, entendeu? E engraçado porque eu comecei a trabalhar substituindo um professor. E foi por 2 meses. Meu contrato iria vencer no dia 11 de março. E no dia 11 de março, o governador decretou o lockdown, porque estava tendo a pandemia e tal. Então foi até uma coincidência. E assim, 2020 eu ainda me mantive, né? Depois eu fiquei desempregado e tal. E comecei a dar aula no estado em 2022. 2023 eu passei no concurso, hoje eu sou professor efetivo. Graças a Deus. Mas o que eu vim dizer nesse vídeo aqui? É que as pessoas, e isso envolve os próprios professores, os servidores públicos da educação e a comunidade escolar, têm uma ideia de que o professor é um herói. E eu nunca tive pretensão nenhuma, durante toda a minha carreira de professor, de ser herói de ninguém. Porque professor não é herói de ninguém, entendeu? Eu aprendi desde cedo que, para o aprendizado se consolidar, é fundamental que o estudante também faça a sua parte. Não é somente o professor, entendeu? Se o estudante não fizer a parte dele, não tem aprendizado nenhum. O professor não é herói de ninguém. Ele está ali para ser um guia durante o processo. Então pare de romantizar esse negócio de que o professor é o salvador, ele é o herói. Outra coisa, aula particular, contrata o professor de última hora, achando que a gente vai fazer mágica. Não é assim que funciona. O ensino, a aprendizagem é um processo. Vocês estão focados em quê? Em passarem provas, apresentarem resultados positivos aí em provas, né, externas, avaliações governamentais, ou no aprendizado, né? O que vocês querem? Vocês só querem que o seu filho seja aprovado no final do ano ou que ele aprenda, né? Então vamos pensar nisso, educação é um processo. O professor não faz mágica, não faz milagre, ele não é herói de ninguém. Esse daí é o meu recado principal para que vocês entendam qual que é o papel do professor. Ele é apenas um guia.
O professor pode inspirar o aluno? Com certeza. Então, dependendo da didática que o professor tiver, ele vai inspirar bastante pessoas. Ele pode trazer situações, problemas, entendeu? Para o aluno se debater. Então, ele pode ter aulas bem interativas. Isso é interessante que o professor traga para a sala de aula diversos tipos de aula, dinâmicas, né? Só que o aluno, o estudante, ele tem que fazer a parte dele também. Ele tem que respeitar o professor, ele precisa ter maturidade em sala de aula, como é que ele quer ter aula diferente, como é que ele quer ter um aprendizado profundo e consolidado se ele não se dedica, se ele não presta atenção na aula, se ele fica conversando durante a aula ou se ele fica dormindo, entendeu? Então, como é que ele quer desenvolver esse aprendizado se ele não faz a parte dele? Então, a mão, aí tipo assim, o bom aprendizado está nas mãos do estudante. O professor está ali fazendo a parte dele. Mas, assim, ele não tem obrigação nenhuma de ser babá desses estudantes, porque ele se formou para lecionar, para ensinar. Ele não se formou para ser babá de ninguém. Entendeu? Então, ter o respeito, maturidade e boa conduta é o mínimo necessário para consolidar o aprendizado, né? Então, é isso que eu queria transmitir para vocês repensarem. Outra coisa para os meus colegas professores, que fica falando que a vida de professor é uma luta, que a educação é uma luta. Se vocês ficarem reforçando isso para vocês mesmos, a educação vai ser uma luta. Outra coisa, é porque o professor fica esgotado, mas você já parou para pensar também nas escolhas que você faz para a sua vida como o professor? Porque às vezes é uma questão de você fazer as escolhas corretas, entendeu? De você sair um pouco da zona de desconforto, porque muitas das vezes o professor só fica sobrecarregado porque ele quer, porque às vezes tem oportunidades ali disponíveis para ele que ele não está sabendo aproveitar, às vezes são escolhas mal feitas, então tudo isso é de ser repensado. E a própria mentalidade própria mentalidade de ficar se depreciando, porque isso é muito comum em alguns colegas professores, isso daí também não é legal. Você está mandando para o seu subconsciente mensagens depreciativas. Então, quanto mais você foca uma mensagem no seu cérebro, mais você atrai aquilo. Então, se você está colocando no seu cérebro que a vida de professor é uma luta, que a vida de professor é sofrida, é sobrecarregada, e fica reclamando disso, você está clamando duas vezes, então você está atraindo mais ainda essa energia negativa, aí que a vida de professor vai ficar ruim para você, entendeu? Então é uma questão de trabalhar a sua mentalidade, o seu inconsciente. Outra coisa, próprio ato de reclamar também é algo negativo e que só traz atraso na sua vida. Então, se você é professor e tem esse hábito de reclamar, vamos mudar isso, né? Que aí, se você ficar reclamando, não tem como as coisas melhorarem. O que você está fazendo para mudar? Você está correndo atrás da mudança? Então, eu não sou nenhum herói, mas eu amo sim a minha profissão. Eu faço por amor, sim. Se você é professor e você não faz por amor, então você fez a escolha errada. Não é porque você detesta a profissão que os seus colegas professor todos detestam, não. Porque também tem isso. Também tem colegas professores que falam, é mentira esse professor que fala que gosta da profissão, que tem amor à profissão. Mentira nada. É porque você fez a escolha errada. Entendeu? Porque o verdadeiro professor, aquele que tem a vocação e o dom pela profissão, ele dá uma super aula que agrada bastante os alunos e sem menor esforço e nem cansa com isso. Tipo assim, é como se fosse uma brincadeira a aula, entendeu? O negócio flui, ele faz com a maior naturalidade, né? Então, era isso que eu queria deixar como reflexão e eu desejo a vocês um feliz Dia dos Professores. Tem muita coisa para a gente mudar na educação, só que eu acho que o caminho também não é
através de atitudes radicais, dessa reclamação toda, porque não adianta nada reclamar e não agir de forma estratégica. Então, se tá ruim, se tem coisa a melhorar, a gente tem que pensar no que efetivamente pode ser feito, ser realista, o que está em nosso alcance, e não ficar alimentando ilusões, ficar ficar alimentando essa narrativa de luta. Lutar contra o quê? De que forma? Né? Vai ser eficiente? Tem que pensar em tudo isso. Porque não adianta nada. Eu quero fazer uma greve por fazer e a pessoa não tem organização, não tem propósito, não tem nada. Então, primeiro, vamos estudar como é que funciona a nossa política, vamos estudar a geopolítica, né? Vamos estudar a nossa educação para ver o que efetivamente pode ser feito por cada um de nós. O que eu, como professor, posso fazer que vai mudar de forma eficaz, nem que seja um pouquinho essa situação, né? Porque tem coisas que não vai depender de mim, vai depender de outros. Mas o que depender de mim, o que eu posso fazer? De uma forma realista, tendo o pé no chão, né? É isso que eu queria deixar de recado.